Galera, na aula de hoje a gente vai ver sobre dilatação térmica, tá? Uma parte da termologia, ok? A gente vai ver propriamente a dilatação linear, ok? Aproveita para curtir o vídeo, ok? Segue o vídeo. Galera, veremos agora um pouquinho sobre dilatação, ok? Então, o que é a dilatação? A dilatação é a expansão, tá? É a expansão de um material, tá? Pelo aumento da temperatura, ok? Da temperatura. Galera, não liga para a letra porque não é minha, ok? Então, é a expansão, tá, do material pelo aumento da temperatura. E isso acontece porque, né? Isso acontece porque quando você aumenta a temperatura de um corpo, tá? Aumenta a temperatura de um corpo, há um movimento vibratório entre os átomos que faz eles se afastarem, tá? Entre si, certo? Então esse afastamento ele causa este aumento, tá? No tamanho do corpo, ok? Nós temos três tipos de dilatação, tá? Nós temos a dilatação linear, nós temos a superficial e nós temos a volumétrica, tá? Nós temos a volumétrica. Hoje, basicamente, a gente vai ver sobre a linear, ok? A dilatação linear. O que é a dilatação linear? Ela acontece em um único sentido, ou seja, ela acontece basicamente em materiais como trilhos e barras, tá? Trilhos e barras. A gente vai ver aqui um exemplo claro de como acontece isso e a sua fórmula, sua função, né, que permite calcular esse aumento. Então nós temos aqui um exemplo aqui claro de uma barra, certo? De uma barra que houve ao passar da temperatura T1 para uma temperatura T2, houve um aumento aqui, tá? Esse aumento ΔL é chamado de dilatação, no caso que é a linear, certo? A linear, beleza? Então, na dilatação linear, ΔL, nós temos alguns detalhes. Primeiro, o comprimento inicial, ou seja, o tamanho antes de ser aquecido, de ter sofrido a variação de temperatura, vezes o coeficiente de dilatação. Gente, o coeficiente de dilatação, ele depende muito, tá? Depende muito do tipo de material, tá? Você geralmente tem uma tabela em que, se por exemplo, se um material X tem 1,2 vezes 10 a menos 6 de dilatação e um Y tem 0,5 vezes 10 a menos 6 de dilatação, aqui é só um exemplo, mas você pode pesquisar a dilatação nos materiais.
Aqui eu observo, tá, que teve uma dilatação menor, tem uma dilatação menor, ou seja, esse material ele é mais resistente, tá, a altas temperaturas, ou seja, a dilatação dele é mínima. Já nesse daqui, ele se dilata mais, então uma facilidade muito grande de se dilatar. Então, esse coeficiente de dilatação, ele diz muito sobre o material, ok? Então, depende do material. Então, sempre em uma questão, vai ter esse coeficiente aqui, certo? E ΔT, que é ΔT, ΔT, ele é a variação da temperatura. Então, a gente vai ver na prática aqui uma questão para a gente pegar tudo isso aqui, ok? Então, mais uma vez, coeficiente de dilatação linear é igual comprimento inicial antes de ser aquecido, coeficiente do material e a diferença de temperatura. Bora ver aqui um exemplo claro. Pronto. Nós temos aqui um cano, tá? Um cano, vamos pegar aqui o desenho de um cano, fazer um cano aqui. Deixa eu olhar se dá certo. Digamos que vamos representar aqui esse cano assim. Ok? Pronto. Nós temos um cano, tá? Eu vou botar esse cano aqui em pé para melhor trabalhar com ele. Ele tem um comprimento inicial de 4 metros, tá? Tem um material, um comprimento inicial de 4 metros. A temperatura T1 dele, de início, antes de ser aquecido, era 20 graus, tá? E foi aquecido a uma temperatura T2 de 80 graus, ok? O coeficiente dele, o alfa dele, é 17 vezes 10 a menos 6, tá? Então, o que ele quer saber? Ele quer saber o quanto vai aumentar, o quanto vai se dilatar. Então, ele quer esse comprimento aqui, ó, tá? Ele quer esse comprimento aqui, que é o que a gente vai chamar de delta E, ok? Então, como é que vamos fazer isso? Usando a fórmula, tá? Delta L é igual ao comprimento inicial vezes o coeficiente vezes a diferença de temperatura. Então, nós temos aqui delta L será igual, comprimento inicial dele aqui, 4. Coeficiente de dilatação, 17 vezes 10 a menos 6, vezes a diferença de temperatura. Vamos lá. Ele estava em 20 e foi para 80. Quer dizer que a diferença aqui, o aumento foi de 60. Ok? Então, o que nós vamos fazer aqui, tá? Delta L será igual. Preste atenção. Tu vai pegar aqui, tu vai multiplicar o 4, vamos deixar de fora a potência, vezes o 17, vezes o 60. Podemos fazer 4 vezes 17, 4 vezes 7, 28, 68. Então vai ser 68 vezes 60. 0, 0. 6 vezes 8, 48 a 4. 6 vezes 6, 36 e 4, 40. Nós temos aqui 0, 8, 0, 4. Beleza? Então, 4.080. Então, vai ser 4.000. 4.080 vezes 10
a menos 6, tá? Foi o que sobrou aqui, ó. 10 a menos 6. Galera, é o seguinte. Aqui, pra gente achar o que a gente quer, tu vai fazer o seguinte. Tu vai colocar bem aqui os 4.080 e vai fazer uma coisa. Como aqui é menos 6, tu vai voltar para cá 6 casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A vírgula vai ficar aqui. Delta L será... Posso descartar esse 80 aqui, posso deixar só até esses 4, depende da resposta, tá? Então, eu posso dizer que é 0,004. Vai depender das alternativas da questão, ok? Aqui, como está em metros, aqui vai ser metros. Então, esse é um tamanho mínimo, né, que aumentou. Para mim saber o tamanho total, tu vai fazer o seguinte. O tamanho total, o T total aqui, será a soma dos 4 metros mais os 0,004. Então, posso completar com 0 aqui, colocar a vírgula aqui e somar 4,004. Então, total, tamanho total aqui ficou 4,004 metros. Ou seja, aumentou um pouquinho só aqui, né? Em termos de metro, 10 centímetros por milímetro, aumentou 4 milímetros, né? Pode-se dizer. Ok, galera? Então, galera, é isso, tá? Espero que vocês tenham compreendido, ok? A aula e